Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã desta sexta-feira, estamos recebendo aqui o vereador Alessandro Tigrin. Prazer em recebê-lo, Alessandro. E para um dedo de prosa, para a gente esclarecer alguns fatos e levar a informação oficial para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia, Eder. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Liberal. Sempre um prazer, Claucir, ser convidado, estar aqui para informar a comunidade, transmitir alguns assuntos pertinentes, né? Algumas ações, algo que está acontecendo nesse veículo importante de comunicação que é a Rádio e TV Liberal, que abrange não só Guaporé, como toda uma região. É um prazer enorme e a gente se sente gratificado e lisonjeado de poder estar aqui, estar conversando com amigos e com a nossa comunidade. Bom, Alessandro, eu sempre fui a favor e continuo sendo a favor. Eu vou explicar o porquê desse meu a favor na próxima pergunta. Vocês foram criticados porque foram os vereadores todos de uma vez só a Brasília. Agora que fique bem claro, inclusive é unânime entre todos os prefeitos que a gente tem ouvido. Não tem como fazer investimento com recursos livres. Os recursos próprios do município dão para pagar as contas essenciais. Olha lá se paga a folha de pagamento. E eu gostaria de saber que o senhor falasse a respeito dessa incursão a Brasília, quais os resultados positivos vindos de lá. Alcir, tu já pôde acompanhar algumas viagens nossas a Brasília, né? Vivenciar... Sempre deu resultado. Né? Vivenciar o nosso dia a dia lá, que não é fácil, né? Não é fácil, mas é importante e necessário. Eu, uma, duas vezes por mês eu vou a Porto Alegre, né? E 2 ou 3 vezes por ano, ou toda vez que for chamado por necessidades de trazer recursos ou projetos para Guaporé, eu subo a Brasília. Toda a nossa vida, ela é feita de relações, de contatos. O mundo é feito de contatos e relações, né? Esse contato político, ele é necessário. É necessário a gente ter entendimentos, de ter pessoas que nos ajudem, tanto no Estado quanto em Brasília, a resolver ou trazer situações boas para o município. Tá? Então, eu estou no meu segundo mandato. O primeiro mandato a gente conseguiu trazer para Guaporé, entre projetos e recursos, mais de 8,5 milhões. Eu e meu colega Antoninho. É muito recurso. Deu para se fazer muita coisa. E nesse início de segundo mandato, na primeira viagem que a gente foi a Brasília, através dos contatos que a gente fez em Porto Alegre, dos projetos que a gente vem conduzindo junto com os assessores, com os deputados estaduais, a gente conseguiu garantir para Guaporé 2,5 milhões já na primeira viagem. Só a bancada dos republicanos, como eu sou o único representante, a gente conseguiu trazer com os deputados e os senadores, o Senado, esse recurso. São localidades que vão mudar essa realidade, né? Então, eu não posso me furtar de exercer um papel que eu posso fazer, que é fundamental para mudar a realidade, que eu posso ajudar o município a desenvolver, por críticas. Os vereadores vão para lá, gastam 8 mil reais. Faz parte. A gente não consegue se deslocar para Brasília sem ter custo. A gente vai... Dentro de Guaporé, muitas vezes tu se desloca de um ponto a outro, tem custo. Tem custo. Então, assim, lá tu tem hotel, tu tem muitas vezes jantas caríssimas que tu tem que acompanhar para manter essas relações. Eu, assim... Que fique bem claro que eu conheço bem Brasília e tenho ido constantemente. Tu não faz nada a pé. Não, tudo difícil, longe. Tudo é longe. E não estou justificando. A começar pelo aeroporto, que é longe. Né? Exatamente. Então, eu estou falando da minha pessoa, eu como vereador em Brasília. Eu me dedico ao máximo de manhã até a noite, e muitas vezes entra a noite adentro. A gente chega geralmente na segunda-feira e retorna na sexta. Essa vez a gente foi no domingo e voltou na quinta para otimizar, porque daí a gente não perde um dia viajando e trabalha os dias mais úteis em Brasília. Foi muito bem elaborado aqui. Quero dar os parabéns para a presidente da Câmara, Itamara, por fazer essa gestão, né? Então, assim, é muito desgastante. A gente anda muito de a pé, de transporte lá, que é aplicativos, a gente tem que acompanhar em diligências, né? E isso faz parte das relações que a gente tem que ter
para trazer os recursos, para trazer projetos, para chegar melhorias para o nosso município. Então, no meu entendimento, é de fundamental importância. Se tu pedir para o antigo prefeito, que era o Valdir, se tu pedir para o prefeito atual, que é o Oda, se é importante ou não, se os vereadores devem ou não ir, que é uma intromissão deles. Desculpe de interromper novamente, o próprio Oda, o Rossetão, ele me disse, nós só temos um representante lá, que é o Marcon, e não tem mais nada. Nós dependemos de todos os vereadores, porque com recursos próprios não vão fazer nada. Exatamente. O próprio prefeito defende que vocês vão a Brasília e que ele precisa de emendas. É exatamente isso aí. Então, a gente tem o Senado, a gente tem deputados, a gente tem senadores, né? A gente tem a própria bancada gaúcha. Então, tu acaba conhecendo, a gente tem os ministérios que têm projetos magníficos que a gente pode trazer recursos, né? E, assim, nessa ida, que a gente foi a primeira vez agora do ano, todos os vereadores trouxeram mais de 4,5 milhões. Então, não ir é até uma omissão, é um pecado a gente não ir para não trazer esses recursos e melhorias para a comunidade. Se tu não for, alguém vai, né? Alguém vai. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente que diz assim, pega um telefone e liga para o teu deputado. Não é a mesma coisa. Tu lá com o teu projeto, eu tenho mais de 40 projetos hoje tramitando em várias áreas, alguns já foram contemplados, mas tu chegar lá, fazer a tua justificativa, fundamentar a necessidade, explicar o projeto, um projeto bem elaborado, como a gente leva, né? Se tu não está lá presencialmente pressionando, vai estar outra pessoa lá e o deputado, o senador, o ministério vai dar preferência presencialmente, sempre foi assim. E acaba tu indo para o final da fila recebendo só restos de recurso, não a fatia principal. Então, tem um ditado que diz: boi lerdo bebe água suja. Acabei de falar com o Edmar. A gente tem que beber água limpa e aproveitar o máximo possível dos caminhos e os acessos que a gente tem. Exatamente, tem toda a razão. Tigre, vamos fazer uma outra situação aqui. A semana foi agitada, sai CPI, não sai CPI, a CPI não sai. Gostaria de saber qual é a sua posição sobre essa comissão parlamentar de inquérito proposto pelo PP. Bom, esse assunto sobre CPI é um assunto muito delicado, Claucir. E eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca fui contra nenhuma comissão parlamentar de inquérito, nenhuma CPI. E bem pelo contrário, sempre defendi o poder legislativo nas suas atuações. Mas eu sempre votei, e eu acredito que todo vereador, e falo por mim e respeito a opinião de todos os vereadores, no princípio da legalidade e da constitucionalidade. Todos os meus votos que eu fiz na Câmara eram em cima de projetos constitucional e legais. E mais, moralmente aceito pela comunidade. Então, eu sempre me manifestei assim e o Partido dos Republicanos sempre se manifestou de tal forma. Foi proposto, então, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, pelo colega Jader, né, pelo colega Fábio, do Podemos, pela colega Itamar e pelo colega Scalco. Respeito a opinião deles, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, Claucir, que quando que a gente joga para a comunidade, vai se abrir uma CPI na Câmara de Guaporé para investigar irregularidades do pró-saúde, na saúde. A nossa comunidade, nossos munícipes, nosso estado, nosso país está sedente de impunidades, está cansado de irregularidades. Isso gera uma comoção para que a gente faça algo para punir alguém. E eu concordo que quando tem que ter algo errado, essas pessoas têm que ser punidas mesmo. E fica numa expectativa como se a CPI tivesse um poder enorme de prender, de julgar, de condenar, de enxotar alguma pessoa ou algumas pessoas. Mas a comissão parlamentar de inquérito, ela não tem esse poder. E as pessoas não sabem que ela não tem esse poder. O poder máximo, eu votei contra a CPI, nesse momento eu não sou contra a CPI, mas eu votei contra a CPI nesse momento, porque ela é inconstitucional nesse momento. E eu sempre votei, como eu falei, pela constitucionalidade e a legalidade. Então ela é ilegal nesse momento. Por que ela é ilegal, Claucir? Comunidade, por que a CPI proposta pelos colegas é ilegal? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, ela está prevista no artigo 58, no parágrafo 3º da nossa Constituição, lá na Lei 15.079. Lá está
o parágrafo onde que diz sobre a CPI. E ela diz: a CPI é uma forma usada pelo parlamento, pelo Poder Legislativo, que hoje somos nós aqui no município, os vereadores, para exercer sua função, sua atividade de fiscalização. Perfeito. Mas ela só pode ser aberta, ela só pode ser aberta desde que não haja investigações pelos órgãos oficiais. Desde que não haja investigações pelos órgãos oficiais. Quem são os órgãos oficiais hoje que competem essa investigação a primeiro momento? É o Executivo, a Prefeitura, e é o Judiciário através do controle interno no Tribunal de Contas. E os dois órgãos oficiais, tanto o Executivo quanto o controle interno e o Tribunal de Contas, representando o Judiciário, estão investigando e estão no estágio avançado de investigação. O Executivo abriu um processo administrativo especial. E mesmo porque vocês fariam uma investigação política, aí precisa de uma investigação técnica, nada melhor do que o Ministério Público e do que o Tribunal de Contas e o controle interno. Eu já vou entrar nessa alçada, Conselheiro. Então, o que acontece? Já tem essa investigação. E a Constituição diz que se não houver essa investigação pelos órgãos oficiais, daí sim é possível uma CPI. Então, nesse ponto, ela se torna ilegal. O que acontece? Ah, mas daí os vereadores não vão fiscalizar. Não, a gente está fiscalizando. E assim que sair o resultado oficial, tanto do Tribunal de Contas, que são pessoas que têm uma capacidade enorme de fazer qualquer análise, vieram em 2 momentos aqui, colheram todas as informações, fizeram auditoria interna, ficaram por 2 vezes 10 dias aqui em Guaporé fazendo auditorias e pegando relatório e documentos que eles têm a capacidade e o entendimento, fazem isso todo dia, né? E depois que sair esse relatório, que vai sair daqui 1 mês, 2, e o processo administrativo especial, que também vai sair, a gente vai ter acesso e a comunidade vai ter acesso. Aí a gente vai externar para a comunidade, como fiscais que somos, o que aconteceu. E se tiver irregularidades aí nesse processo, a gente daí sim tem o direito e a legalidade de abrir uma CPI. Então a CPI proposta nesse momento é um ato precipitado, que não deveria ser proposto nesse momento, então, pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade, e também por já ter esses órgãos competentes fazendo investigação. E mais uma, Claucir, que eu deixo para a comunidade. Qual que é o poder de uma CPI proposta pela Câmara de Vereadores aqui de Guaporé, ou os deputados estadual, ou pelo Senado, ou pelo todo o parlamento? Qual que é o poder máximo de uma CPI? É afastar quem está... É um processo de impeachment aberto. Se for diagnosticado irregularidades, improbidade administrativa, crime de prevaricação, a comissão pede um processo de impeachment, de afastamento das pessoas que estão fazendo atos ilegais ou irregulares, para que preserve o município. E não tem como afastar os afastados. Não tem mais, aí é esse que é o ponto. Então o que acontece? Para que não aconteça mais crimes. A gente não tem mais quem afastar, porque as pessoas já não estão mais na administração, né? Então se torna somente um ato de desgaste. Vai pedir diligências de uma CPI, vai pedir requerimentos, vai pedir informação, vai se gerar um relatório. Esse relatório, eu participei da outra CPI, na outra legislatura, que era bem diferente a situação, onde que a gente tinha todos os documentos, a gente chegou no relatório. Esse relatório foi enviado para o Judiciário. O Judiciário não aceitou como prova porque é intromissão. É intromissão, quem tem que gerar prova é o Judiciário, não o Legislativo. Então, se a gente gerar um relatório, não vai servir nem como prova pro processo judicial que está acontecendo, se vier a acontecer. Então, é um ato que a gente vai remar, gerar um estresse enorme, discussões, energias, foco, né? Custo, e não vai se chegar a lugar nenhum. Além de expor o município e muitas pessoas, porque na outra CPI nós ia em qualquer canto do Brasil, e em Brasília eles iam, o que está acontecendo em Guaporé que estão fazendo uma CPI? Fica uma imagem negativa para tudo, para o comércio, para a representatividade do município, para nós, no Poder Legislativo, para o Poder Executivo. Então, nesse momento, Claucir, a gente tem que ter uma cautela para que a gente não cometa falhas como uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, para que a gente não bote os pés pelas mãos. Então, por esses 2 motivos, a inconstitucionalidade e que a gente não consegue chegar a ponto nenhum, porque a gente não tem que afastar, eu votei contra nesse momento. Eu nunca sou contra a um
processo de investigação e nunca vou ser contra, mas desde que ele esteja na legalidade. A questão de capacidade de ter um entendimento, claro que os órgãos que nem o Tribunal de Contas, tem pessoas lá com instruções, cursos, faculdades, enfim, são todos eles advogados, a maioria parte deles, né, que tem um entendimento muito bom. Mas eu acompanhei a outra CPI que a gente fez, que na outra legislatura, que era do lixo, junto com a colega Itamar, o colega Jadre, a Fernanda e o Jonas, e foi muito bem conduzida, tecnicamente. Mas o relatório gerado, como eu falei, não serviu como prova nenhuma. Então, para que a comunidade saiba, hoje o ato de abrir uma CPI, ele é inconstitucional. É uma questão de justiça. Sempre que tem um projeto inconstitucional, ilegal, ou muitas vezes imoral pela comunidade, meu voto vai ser sempre contra. Não é porque eu sou contra esse governo, eu sou contra a população, não. Porque é o princípio de que um vereador senta na cadeira e faz um juramento servir à Constituição e à legalidade. E eu nunca vou ferir a minha Constituição e nem a legalidade que me rege tanto na minha vida pessoal como na minha vida como político. Bom, vereador Alessandro, quando anunciava que o senhor estaria aqui na programação do Olho Vivo, eu recebi algumas perguntas lá do Promorar. Como é que está a situação do ginásio do qual o senhor conseguiu um bom recurso há mais de ano e não sai do lugar? Bom, Claucir, graças a Deus, assim, a gente tem anunciado obras muito boas para o município, como eu te falei, através dos recursos que a gente traz de emendas e projetos para melhorar muitas localidades. Uma delas é o ginásio do Promorar. O ginásio do Promorar, então, a gente conseguiu um recurso para fazer o fechamento dele, que é um anseio da comunidade há muito tempo, para dar uma utilidade boa, social, porque ali as pessoas limpam, o clube de mães limpa, o presidente limpa, acaba no outro dia estando sujo, porque está um local aberto, tem questão de furto, tem muitas questões de situações ruins que acontecem justamente por estar aberto o espaço. Então, além do fechamento, tem a previsão desse recurso de fazer uma churrasqueira, porque se vai dar, então, autonomia para uma associação, precisa fazer eventos, precisa de uma churrasqueira interna. Uma coisa esportiva e social, né? Isso aí. E tem a melhoria de alguns brinquedos que serão instalados na frente do ginásio, tá? E esse recurso seria para fazer um cercamento protegendo aquele espaço. Não tirando a autonomia das pessoas entrar, mas só protegendo o espaço, protegendo o erário público. Esse recurso eu consegui em 2024, tá? É um recurso vindo do deputado Carlos Gomes, que hoje é secretário de Estado, na importância de quase R$300 mil, quando que a gente conseguiu o recurso, a gente foi olhar a localidade e percebeu que tinha uma pessoa morando dentro do ginásio, né? Tinha um morador lá ocupando o espaço que é um espaço público. Nesse momento, quando que um dos projetos que a gente levou, que a gente viu que tinha um morador lá, a gente comunicou o executivo, através da secretaria que competia de Turismo e Esporte, pedindo se tinha autorização do município para essa pessoa estar lá, e se tinha qual o motivo, e se não tivesse autorização, o que o município iria fazer para liberar esse espaço para que não houvesse nenhum transtorno, porque a gente sabia que ia chegar esse recurso. A resposta que não tinha autorização, mas que o município estaria tratando sobre a questão para que não atrapalhasse o andamento dessa obra. Isso em 2024. Em outubro de 2024, caiu na conta do município esse valor. O empenho, né? O empenho. Foi empenhado, chegou para o município esse valor. O município fez o projeto, né? Encaminhou para a licitação, foi licitado, a empresa ganhadora foi a Baggio Marcolina. A Baggio Marcolina, então, soltou os materiais lá, os tijolos que estão ainda lá. Quando foi entrar na obra, se deparou com o morador lá dentro do espaço público. E daí tem uma dificuldade de exercer a obra, porque a pessoa está lá, né? E é um direito também, eu acredito, de ter essa discussão da empresa não ter atrapalhos por civis, né? Então ali ia dar um transtorno, porque ia ser onde que a pessoa está morando, ali residindo, a churrasqueira, ia dar um transtorno enorme. Então a empresa Baggio pediu para que o município então retirasse para poder entrar na obra. Claro. Então, nisso a gente ficou sabendo, fomos na prefeitura e está num processo de retirada desse morador. Ele tem uma residência na frente do ginásio,
onde que está em precariedade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou invadir uma repartição pública, vou ficar lá, vai arrumar minha casa lá que está desorganizada, tá muito fácil, né? Assim, é algo que abre uma precedência muito ruim para o município, mas foi uma forma que a administração, através da assistência social, pensou na maneira de essa obra acontecer, Claudio. Aí então, quem perde é todos, né? Quem perde é todos, porque é um local público, onde que o erário público não tem como usucapi, como se apropriar. No meu entendimento, o correto seria, com todo o respeito, mas para ter um regramento, para não acontecer e outras situações, era chamar o oficial de justiça, ir lá com a polícia, se precisar, retirar o cidadão e tocar a obra, né? Todo mundo tem problema financeiro, tem muitas pessoas que estão passando, tem pessoas que não têm moradia também. É verdade. Então, assim, é difícil essa decisão, mas foi uma decisão tomada onde que estão fazendo alguns arrumes na casa dessa pessoa para ela ter condições de voltar para sua residência e começar a obra. Segundo as informações que eu tive, essa pessoa já foi licitado alguns materiais aí para ajudar essa pessoa, né? E eu acredito que no próximo mês aí inicia a obra, que o Bajo também está ansioso, porque é um compromisso dele, tá lá os materiais, né, para começar, e estamos no aguardo para entregar esse ginásio fechado, com churrasqueira, com playground para a gurizada, o quanto antes, para essa parte social ser ativa para o clube de mães, para uma associação de bairros, para dar atividade social boa, para entidades poder usufruir, para a prefeitura também poder usufruir, que é um anseio de muito tempo. Que é um problema que o Rossetão herdou, mas tem que resolver, né? Independente de onde começou. A gente assume, muitas vezes, o executivo com o bônus e o ônus também. Esse é um ônus, né? É verdade. Bom, nós sabemos que a Câmara Municipal de Vereadores, a rádio, são tambores de ressonância. Os reclames, as perguntas, os questionamentos acabam chegando até os senhores. Eu sei que o senhor já teve reunião com alguns setores a respeito dessa situação. Há ruídos em 2 secretarias. Na educação e saúde, o que o senhor tem a falar, o que tem recebido não vamos falar em crítica, em sugestões para melhorar essas 2 pastas? Claudio, assim, nós estamos numa administração nova, tá? Onde que eu posso externar para a comunidade que a gente está em contato como vereador quase todos os dias interno na prefeitura, fiscalizando, desenvolvendo projetos junto com os secretários, um projeto magnífico que a gente apresentou, que se transformou em lei, foi a ativação novamente da nossa banda marcial, que vai ser muito importante para muitas crianças, para a escola Alexandre Bach, para a parte social, para a parte cívica, para o patriotismo, enfim, resgatando alguns princípios que eu acredito ser necessários. O que a gente identifica? Que essa administração está com muita boa vontade de ajudar e de fazer as coisas acontecer. Falta ainda um pouco de entendimento, tá? Nós estamos indo para o 3º mês numa gestão onde que muita coisa foi ajustada, mas falta ainda um pouco de entendimento por algumas partes. Existem falhas, sempre vai existir, né? Só que existe muito mais vontade e acertos do que falha ainda. Se tratando da saúde e da educação, toda vez que nós fizemos, Claucir, mudanças, elas acabam beneficiando umas pessoas e não beneficiando outras. Isso gera um desgaste, né? Então, as medidas que a gente viu a saúde adotar de reduções de remédios, retirada de remédios dos postos, da questão da farmácia, que era aberta até às 10 horas no posto central, e o médico, o plantonista, isso são todas medidas que não satisfaz a comunidade. Isso gera um estresse e uma reclamação muito grande. Mas é um modelo, um pensamento do secretário e do prefeito de gestão. O que eles querem chegar com isso? Não estou defendendo, tá? Gerar economia para fazer cirurgias e procedimentos que são de extrema necessidade e que estão com uma fila muito grande. A fila de espera é grande, né? Então, assim, nesse quesito, eu não concordo, mas eu respeito. Eu não concordo, mas eu respeito, porque direitos de tu poder ir num bairro e retirar o teu remédio lá, direitos de tu chegar no hospital e ter lá 60, 50, 40 pessoas para ser atendido e tu ir no posto onde que tem 2, 3 pessoas,
com acesso muito na parte da noite, direito de tu poder ir no hospital se consultar e retirar o remédio na farmácia, que tinha uma divergência, que já foram entregues à comunidade, tu não pode mais retirar, no meu ponto de vista, tu tem que sempre avançar. Mas isso gerou e gera uma reclamação muito grande, né, na questão da saúde. A questão da educação também é uma secretaria enorme, onde tem 500 funcionários, né, e fazer gestão dessa secretaria não é fácil, não é nada fácil. E ali tem interesses pessoais, interesses conjuntos, né, que muitas vezes sobressaem e acabam gerando estresse também nesse sentido. Mas chega até nós algumas questões que não estão sendo conduzidas da forma mais assertiva ou mais moral possível. E a gente vai conversando com o prefeito, vai conversando com os secretários, né, para que eles recebam essa informação das pessoas que nós somos representantes direto através dos vereadores. Então, nessas duas secretarias, Claucir, Saúde e Educação, eu falei para o Rosseto, é o prazo máximo de 4 meses para que dê um bom andamento, né? Para que a gente não externe, não critique a questão da gestão, desde que as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, estejam contentes. E o governo, acredito que em torno de 5 a 6 meses, no máximo, tem que estar redondinho. É um tempo aceitável pela comunidade, respeitável por uma nova administração, mas eu ressalto e volto a falar, estão com muita boa vontade de fazer as coisas certas e estão com muita energia para fazer isso acontecer, desde o prefeito, quanto o seu vice, quanto os secretários que a gente conversa, e o próprio CCs de gestão estão com o mesmo princípio. Isso é algo muito bom que eu acredito que logo vai ser arredondado e vai dar um bom andamento a essa administração. A trégua que vocês, a maioria da Câmara, deu 6 meses, né? Porque tudo é difícil. Não é fácil assim. E mesmo porque eles optaram por um governo técnico, né? Exatamente. Que eu tenho minhas ressalvas quanto a essa questão. É importante, é muito Mas só importante. que tem que se lembrar que todas as decisões são políticas. Né? Eu ia chegar ali. É muito importante, é necessário a parte técnica, mas junto ela tem que acompanhar a parte política, porque tudo na nossa vida envolve política, desde gestão, eu e você aqui, a comunidade, estamos fazendo uma parte política, a comunicação, né? Isso faz parte. Comandos, decisões, organizações, né? Tudo isso é política. Política de gestão, política de organização, política de comando. Então, é importante ter a parte técnica, é fundamental e essencial. Mas, ao lado, e não menos importante, tem que seguir a parte política para que as coisas aconteçam da forma harmônica e coerente aí no nosso município. Pelo menos a minha opinião, né, Claucino? É verdade. Obrigado, Tigre. Sucesso, bom trabalho, viu? Sempre um prazer, viu, Claucino? E cuida daquele povo do Promorar que... assim, quanto a questão... Falando que as crianças estão expostas ao perigo na rua, porque está lá uma estrutura para ser usada e não está sendo usada por essa questão que o senhor explicou. Né? Assim, se tu vai ver, Claucino, se tu me permite mais um minuto, os recursos que a gente está trazendo, os projetos, a gente está contemplando um pouco cada bairro. A gente trouxe agora o recurso para fazer a ponte lá no São José, em cima do Taquara. A gente já trouxe recurso para fazer a reforma do centro social, aquela parte esportiva que está lá, no Aparecida. A gente trouxe o recurso lá para o Santo André, em várias ruas de pavimentações que foram feitas, um projeto que a gente iniciou. A gente trouxe recurso para a ferrovia fazendo pavimentação. A gente trouxe recurso para o Pinheirinho, no ginásio e algumas localidades de pavimentação. A gente trouxe recurso para o Promorar, para o ginásio, agora também vai trazer o recurso que já está aí, da Gioli Guide, que é uma necessidade lá perto do São Francisco, para fazer a pavimentação. A gente trouxe recurso para Vila Verde, na rua 20 de novembro, e algumas outras localidades de tubulação ali. A gente trouxe recurso para o São Cristóvão, na rua Gilberto Maia. Então, praticamente a gente está distribuindo de uma forma justa e coerente para que a comunidade seja contemplada em todas as suas necessidades, ou a maioria das necessidades importantes. Para o Distrito Industrial, a gente trouxe recurso 1.228.000 para toda aquela localidade que trabalha, os empresários, os trabalhadores que estão lá pisando em poeira desde que foi criado. Vai ser iniciada a obra agora até a metade do ano. Então,
é muitas necessidades que a gente está trazendo recursos pontuais. E a Promorar é um local onde eu tenho muitos amigos, eu tenho um carinho muito grande por aquelas pessoas que residem, são pessoas trabalhadoras, pessoas que merecem muito mais do que a gente está entregando, mas eu faço o que eu posso, como os outros bairros que a gente tem essa atenção e esse carinho, né? Então, todos os bairros de Guaporé, ou um pouco mais ou um pouco menos, a gente está entregando e fazendo com que aconteça. E a gente avança mais, trazendo projetos como a banda, reativando, como a Liga de Combate ao Câncer, que a gente fez uma lei também, né? Como a parte do Legislativo contribuindo na educação, com um projeto que a gente dá palestra nas escolas, que esse ano vai ser retomado, né? Que é importante, com Mérito Farroupilha, onde que a gente homenageia 2 pessoas para prestigiar o nosso tradicionalismo. Então, além dos recursos, a gente entrega projetos que vão contemplando a parte social necessária para que o Guaporé desenvolva cada vez mais. Então, essa questão do Promorar, eu tenho um carinho e tenho uma atenção muito grande por esse povo e por todos os bairros do nosso município, e vou trabalhar cada vez mais, viu, Clocir? A gente vai melhorando, a gente começa mais ou menos e a gente vai melhorando. E eu já cansei de dizer que eu fiz um juramento quando eu aceitei o desafio de ser vereador e que eu recebi a confiança da minha comunidade para representar ela. Eu fiz um juramento à Constituição, que todo mundo faz, mas eu fiz um juramento na minha cabeça que ninguém ia trabalhar mais do que eu, ninguém ia se doar mais do que eu, né? E eu não admito que ninguém trabalhe mais do que eu. Eu faço o meu melhor, faço tudo que eu posso, a gente tem limites também, mas desde ajudar uma pessoa pontual até um grupo, como questão do Promorar, para mudar a realidade, a gente está gastando energia e fazendo esforço. E é isso que eu acredito que o vereador tem que ser. Tem que ser um tambor de ressonância, tem que ser o representante e tem que tentar trazer melhorias para a sua localidade ou para a sua reivindicação de uma pessoa pontual. Além de fiscalizar e outras competências. Então a gente faz porque eu gosto. Eu me sinto bem. Para mim não é um fardo, para mim é uma satisfação estar representando a comunidade. E que Deus me permita ter muita saúde para continuar e que as pessoas confiem no nosso trabalho aí que está sendo, no meu ponto de vista, muito bem elaborado. Muito obrigado, Clocir, pela oportunidade. Mando um abraço a todos os nossos munícipes. Se precisar do vereador Alessandro Tigrinho, estamos sempre à disposição. Forte abraço e um ótimo final de semana a todos aí. Que Deus abençoe todos vocês sempre. Muito bem, falamos aqui com o republicano Alessandro Tigrinho, vereador do município de Guaporé, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.